Olha, como diriam os apresentadores mais antigos, da minha época, da minha geração, vamos fechar o programa de hoje com chave de ouro, né? E por isso está aqui Carlos Bider. Você lembra dessa frase, Carlinhos? Com Chave certeza, de ouro, com vamos ter um programa certeza, com me chave de lembro, ouro. com certeza, me lembro de tantas outras. Exatamente. Carlos Bider, obrigado pela tua presença aqui, Carlinhos, que foi presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio. Aliás, nós estamos na semana que o Grêmio jogou contra o Novo Hamburgo e ganhou, né? O Grêmio está bem, vamos começar um pouquinho por aí, pelo esporte. Silvio, tem uma expectativa grande, eu acho, todo torcedor gremista, todos nós, enfim, que direto ou indiretamente atuamos no Grêmio, de que haja reforços, né? Então, essa é a grande expectativa. O desempenho não tem sido ótimo até esse momento, mas os resultados estão vindo, né? Que é o mais importante. Então, a liderança no campeonato é importante porque dá tranquilidade para a Uhum. diretoria trabalhar, para a administração, para o conselho de administração, para o presidente Guerra, trabalhar com calma e trazer os reforços que eles sabem, tanto quanto nós, ou mais do que nós, das carências do time do Grêmio. Então, isso vai acontecer. E o Grêmio está no bom caminho. Acho que a estrutura de plantel sendo mantida é super importante. Acho que tem uma garotada da base chegando aí, muito boa no jogo com o Novo Hamburgo. Estreou o Rubens, que eu nunca tinha ouvido falar do Rubens, né? Rubens, é. Rubens. Tem esse Jardiel, que jogou, E o foi muito Rubens aqui, bem. qual é a Ele é posição dele? um meia atacante, jogou na direita lá, então depois que o Nathan Fernandes se machucou. Então tem uma gurizada boa chegando aí. Eu acho que esse aproveitamento dessa gurizada é super importante, muito melhor e muito mais barato do que trazer jogadores formados, velhos, sem vontade de jogar e cuja capacidade de contribuição para o time é muito baixa, né? Ver as contratações que fizemos no meio do ano passado, nenhuma deu certo. YouTube, Persosi, mais ou menos, entrou ontem, gurizão ainda, 21 anos, talvez ainda tenha condição de crescimento, mas enfim, de maneira geral, não acrescentou Uhum. muito ao time. Então, acho que trazer contratações pontuais que efetivamente chegam para resolver o problema do time, eu acho que isso é fundamental. E acho que a Uhum. administração vai fazer isso, né? Então, eu não gosto muito dessa ideia de pacotão, estão falando em pacotão aí, não gosto muito disso, porque normalmente não vem aqueles que se Porque espera tem uma dentro do coisa, pacotão. lembra dos pacotes econômicos? Nunca Pois deram é. certo, né, Pois também, é, né? então vamos lá, vamos com calma, mas eu acho que essa base inicial, com 5 vitórias consecutivas, colocando o Grêmio em primeiríssimo lugar do campeonato, com 15 pontos, apenas aquela derrota que foi, de uma certa forma, inesperada para o Caxias. O Grêmio começou muito bem aquele jogo, mas enfim, perdeu. Mas acho que essas 5 vitórias dão essa tranquilidade para o Grêmio poder prospectar jogadores com tempo para, Uhum. vamos dizer assim, sem correr risco de deixar a primeira colocação no campeonato, para se chegar no Grenal na final, se o Grêmio chegar à final, e se eles chegarem, que acho que é mais difícil eles chegarem na final, Aquela sorte que não essa chegam final também. ser na arena, né? É. Então, acho que isso é super importante, essas vitórias, essa sequência de vitórias, porque dá calma, tranquilidade, e acho que o Grêmio está no bom caminho. O que eu tenho a lamentar, né, vamos dizer assim, o público presente, a torcida do Grêmio, ficou um pouco desmotivada Depois do Soares, né? depois É um problema. da perda do Soares. Quer dizer, toda aquela emoção, toda aquela motivação que havia ano passado com a vinda do Soares, o resultado que ele trouxe, sem o Soares deu uma baixada importante. Então é importante também a diretoria pensar nisso para trazer nomes que remotivem a torcida. Hoje, o jogo com o Novo Hamburgo tinha 12 mil pessoas e a expectativa, se tivesse um Soares, era 35 mil Uhum. pessoas, não baixava disso. Então, essa é a expectativa, né? Que a gente tenha a volta da torcida para o estádio, para a arena, para que possa motivar, enfim, todo o processo do clube como um todo, né? Que está muito bem estruturado. Eu acho que tem coisas muito boas vindo por aí, Silvio. Perfeito. Então, o Grêmio tá no bom caminho, eu acho. De futebol, ficamos por aqui hoje, né? Tá bom. Vamos agora falar um pouquinho de Podemos falar só economia. de futebol. É Só de melhor. futebol, nós vamos com o Carlos Biderman, que tem toda uma experiência toda e, sobretudo, uma vivência com o nosso Grêmio Futebol Porto Alegrense. Mas, evidentemente que nós estamos envolvidos no processo todo de desenvolvimento do país e tal, econômico, mas, sobretudo, a questão institucional. Eu, em todos os espaços que eu tenho aqui na minha atividade jornalística, no jornal, rádio e televisão, eu tenho me preocupado muito, Carlinhos, e quero ouvir a tua opinião e debater um pouquinho contigo, essa questão toda das instituições brasileiras. Nós estamos num processo aí que, a meu ver, está levando a uma desmoralização total das instituições. Supremo Tribunal Federal, Ministério Público, Congresso Nacional, OAB, Associação Brasileira de Imprensa, essas instituições antes Forças Armadas, extremamente respeitáveis, hoje elas não têm o mínimo respeito do público. Isso é a coisa mais nefasta que pode acontecer para um país. Tem toda a razão, Silvio. Eu não tenho o que retificar ou contestar nessa tua afirmação inicial.
é com muita preocupação que a gente vê essa desmoralização das instituições brasileiras, não só no Brasil como no mundo. A gente vê essa transparência internacional que deu esse conflito agora, essa semana, rebaixando o Brasil e citando como referência para o rebaixamento do Brasil numa condição de transparência e de políticas anticorrupção, a própria decisão do ministro Dias Toffoli, né, completamente absurda, né, de Uhum. revogação das multas, anulando tudo que aconteceu na Lava Jato, trabalho que foi feito por centenas de pessoas, trabalho Elogiado no mundo inteiro, né? extremamente qualificado, botar por terra monocraticamente por uma filigrana, por um detalhe, realmente não faz nenhum sentido. Então, não conheço a Transparência Internacional, não tenho referência sobre ela, mas toda essa discussão passa a ser detalhe dentro do processo como um todo. Então, a preocupação com vamos dizer assim, a perda de valor das instituições, a perda de independência das instituições e a derrocada da democracia no Brasil é inexorável. Isso preocupa demais, né? Se até 2022 muitas instituições, houve aquela famosa, famigerada carta dos empresários pela democracia, poxa, naquele momento o risco de democracia, de ataques à democracia, se existia, era mínimo, como de fato não aconteceu. Agora, a democracia está sendo vilipendiada diariamente pelas instituições brasileiras, que, além de não preservar a independência e a separação entre os poderes, estão absolutamente vinculadas com um projeto Uhum. de poder, um projeto político que a gente conhece o resultado disso. A gente sabe o que aconteceu na Venezuela, sabe o que aconteceu em Cuba, e o Uhum. Brasil, infelizmente, caminha nesse sentido, porque não há independência dos poderes. A Câmara, agora o Lira está tentando, enfim, fazer um pequeno movimento de sustentação. Senado, que a gente tinha muita esperança, com diversos senadores eleitos, vamos dizer assim, com boa cabeça, mas que também não estão cumprindo o seu papel, na minha modesta opinião. Então a gente vê vamos dizer assim, os ataques à democracia que tanto se falava até o final de 2022, não vou nem falar no Bolsonaro, mas se falava até o final de 2022, eles acontecem diariamente hoje e está todo mundo, vamos dizer assim, pacificamente Uhum. aceitando o que está acontecendo. E eu acho que o pior disso tudo, né, Silvio, que no Brasil a gente sempre teve uma imprensa independente, forte. Lembro da Veja no passado, o Estado de São Paulo, a própria Globo teve Folha um de São papel Paulo. importante no passado, a própria Folha de São Paulo. Hoje estão praticamente todos eles, enfim, silentes, amordaçados pelas ações do Há Supremo algumas Tribunal Federal. reações ainda pífias, né? O Algumas Estado de São ações. Paulo, por exemplo, né? Hoje o Estado de São Paulo fez um editorial muito bom sobre a Uhum. atuação do Dias Toffoli, criticando pesadamente a posição dele. A Jovem Pan tentando fazer um trabalho, mas também sendo limitada e sendo levada a demitir jornalistas importantes por crime de opinião. Então, acho que a gente vê assim uma derrocada, vamos dizer assim, dos valores das instituições brasileiras que me parece muito difícil de reverter isso, muito difícil, eu estou muito preocupado comigo, enfim, fiz 70 anos já, estou com, Uhum. enfim, minha vida tranquila, de certa forma, nesse momento, mas com o país como um todo. Ninguém quer ver o Uhum. seu país, vamos dizer assim, sem a preservação dos seus valores morais, de integridade, de ética, de correção, e especialmente a preservação da democracia e dos valores relativos à liberdade individual, ao Estado democrático de direito, né? A preservação da Uhum. propriedade privada. Então, está tudo hoje sob risco, né? Então, poxa, que país é esse que nós estamos vivendo, né, Silvio? Na verdade, essa semana, o dia 24, é, não, dia 5 de fevereiro de 2024, fez 100 anos do nascimento do meu pai. Então, até eu fiz uma referência no programa onde eu estava, porque não é por ser meu pai, mas o meu pai era militar e ele me transmitiu tudo aquilo, né, que hoje eu sou, ou seja, do ponto de vista da ética, da moral, né, do regramento, da disciplina e, sobretudo, um fato fundamental para nós, que muitos perderam e hoje está se tirando o valor disso, o amor à pátria. Se nós pegarmos, né, Biderman, eu sou professor, fui professor de História do Pensamento Econômico, todas as grandes nações, elas se, elas se desenvolveram, cresceram, se tornaram prósperas e mais justas, exatamente pelo amor à pátria de sua população. Hoje nós perdemos isso por quê? Porque, claro, interessava para essa ideologia que está aí destruindo as instituições, destruindo nossos sonhos, acabando com aqueles, como tu falaste, os valores fundamentais da ética, da moralidade pública e tal, da disciplina, da hierarquia e do respeito. Então, isto aí é o que há de mais nefasto, volto a repetir esse termo,
para a sociedade brasileira. Nós estamos nos encaminhando para um calabouço que não sei se nós vamos ter saída. Isso que preocupa, né, Biderman? O futuro dessa geração que está sendo criada exatamente sobre esse viés esquerdista, esquerdopata e destruidor de valores. A história tem nos mostrado isso. Eu acho que a chegada de Milei ao poder, Silvio Milei, Na Argentina, tem mostrado efetivamente o que aconteceu na Argentina. O discurso antológico dele lá em Davos é um marco na referência de valores e da moralidade, enfim, em termos para a América Latina. Então, um discurso espetacular. Então, ele tem, acho que esse sopro de liberdade aqui na América Latina nasce com Milei. Espero que ele tenha sucesso nesse processo. Há pouco tempo, agora no final do ano, levei meu neto, ele gosta muito de ver os jogos de futebol americano, né? eu vejo muito com o Neto. Neto é uma outra coisa. Eu tenho 4 netos, né? Levei ele para ver um jogo lá em Miami. E, poxa, antes do jogo, eles desfraudam aquela bandeira americana que cobre o estádio inteiro de pé, cantando o hino americano. Hoje os caras estão querendo criminalizar aqui no Brasil o uso da bandeira. Emocionante aquilo, é emocionante. A gente não é americano, brasileiro lá no meio daquele negócio. Então tu fica, te dá um arrepio até de ver aquela cena. Agora, no próximo domingo tem o Super Bowl americano, a gente vai ver isso talvez com mais intensidade até. Então, e aqui no Brasil, quando toca o hino nacional no estádio, as torcidas ficam cantando os hinos do clube, quer dizer, não tem respeito pelo... Esse talvez seja um exemplo pequeno, mas muito relevante. E a nossa grande artista aí, que eu me nego a repetir o nome, não sabia cantar o hino nacional na prova de Fórmula 1 em São Paulo. Então, essa geração é isso aí mesmo. Isso. É pena, porque realmente é a destruição, como eu disse, dos valores morais, éticos de um país. Começa pelo desrespeito às instituições, respeito à pátria como um todo. Quer dizer, então... E a bandeira é uma instituição nacional em todos os países. Veja bem, agora estão criminalizando a bandeira brasileira. Quer dizer, estão ligando um candidato passado, o Bolsonaro, como tendo utilizado a bandeira como instrumento de política, mas ninguém proibiu ninguém, todos, os democratas, que são o atual governo dos Estados Unidos, do Joe Biden, e os republicanos do Trump, eles usam a mesma bandeira, que é a bandeira americana. Por que esses caras não usam isso? Mas isso faz parte... Mas o ministro aquele, eu esqueci o nome... Ex-ministro, que é do PCdoB até, perguntado... Aldo Rabelo. Aldo Rabelo. Foi do esporte também. Perguntado sobre essa questão da... Bolsonaro se apropriou da bandeira brasileira. Sim, nós estávamos pisando na bandeira brasileira, ele resgatou a bandeira brasileira. O próprio cara do PCdoB... E a esquerda pisa na bandeira brasileira. Né? E aí vem dizer que o Bolsonaro... Não, a bandeira brasileira é do Brasil. E aí se vê quem realmente é brasileiro, quem defende os interesses nacionais, né? Essa turma, essa corja de vagabundos que tem na esquerda, desculpa, às vezes fico irritado com isso, porque não passa disso, né? Esses caras querem o quê? Vão para Cuba viver a vida de vocês lá. Aliás, eu sempre fui, sabe, eu tenho um viés assim meio que separatista. Eu me lembro muito bem, tempos atrás, década de 70, nós tinha até um camarada aqui que foi muito perseguido, que ele queria separar... Santa Cruz, né? Como o nome dele Santa Cruz. Exatamente, queria separar a região, tu imagina a região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já foi muito da esquerda, agora tá tomando ciência das coisas, esses 3 estados sendo um país. Acho que isso aí não é viável, mas seria diferente, sem dúvida nenhuma. Mas o país, infelizmente, está nesse caminho, né? Vamos olhar para frente, olhar as coisas boas que estão acontecendo, porque tem coisa boa isso acontecendo. Isso passa, né? Não há bem que sempre dure, nem mal que... Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. E eu acho, de novo, repetindo, eu acho que o sopro de esperança para nós é Milei dar certo na Argentina. Eu acho que ele está indo muito bem. E o Trump, e agora nos Estados Unidos. O Trump tem lá suas questões também, mas eu acho que ele também traz um pouco uma mudança de rumos. A gente vê nos Estados Unidos estados que são governados por democratas, como a própria Califórnia, Nova York. O estado de destruição que acontece por lá é desesperador, né? A miséria nos Estados Unidos, a imigração acontecendo desenfreada nos Estados Unidos tem trazido pobreza, miséria, gente na rua. Então, puxa, eu acho que a reversão de expectativa nos Estados Unidos também ajuda, mas especialmente Milei pelos conceitos, pelas ideias que ele tem e pela capacidade que ele tem de mobilização, porque ele faz uma figura
figura, mas ele não é aquilo que ele transmite. Ele é um cara muito culto, muito Economista, meu colega. preparado, economista, formado nos Estados Unidos, com uma preparação muito boa, conceitos muito claros e muito bons. Então, ele tem toda a condição de, vamos dizer assim, mudar e reverter e fazer o efeito Orloff ao contrário, né? Ou seja, para o lado positivo no Brasil. De lá vir para cá, né? Converter essas coisas. Bom, vamos trazer um pouquinho a coisa agora, nossa conversa, que está se aproximando do final, aí, o Carlos Biederman. Porto Alegre, nós estamos vendo aí, nas conversas que nós temos tido, e aqui, inclusive, circula entre nós aqui os nossos parceiros que também falam muito da questão do mercado imobiliário, como o Gustavo Bernardi, uma transformação grande de Porto Alegre. Nós temos um viés liberal, porque o liberalismo é que trouxe, o capitalismo é que diminuiu a pobreza no mundo, o capitalismo é que deixou que milhões de países que passavam fome não passassem mais fome. Então, esse viés liberal está tendo um ar mais rarefeito em Porto Alegre, como, por exemplo, o processo de privatizações. Tivemos nessa semana aí o processo de concessão do Cais Mauá, e isso traz alento para todos nós, né? Não tem dúvida, Silvio, não tem dúvida. A privatização não é, evidentemente, a solução dos seus problemas, é um caminho que traz, vamos dizer assim, novos tempos, É um novos ares. caminho melhor, nossa. Exatamente. E se a gente for para o pior exemplo possível, que nós tivemos recentemente aqui, o caso da Equatorial assumindo a CE, né? Aconteceu ali uma série de situações que, vamos dizer assim, não justificam, mas explicam um pouco o que aconteceu. Primeiro, que a companhia vem tratando muito mal as questões relacionadas ao Rio Grande do Sul. Segundo, ela, vamos dizer assim, tinha dívidas monumentais, tanto que ela assumiu praticamente por zero. Então, resolver essas questões do passivo que ela assumiu da CE, passivo trabalhista, passivo tributário, passivo com outros credores, é gigantesco. Então, essa responsabilidade de administrar essas finanças, evidentemente que atrapalhou a operação. E, por outro lado, teve a questão da redução de pessoas, né? Porque muita gente saiu no PDV que foi feito, né? Perdeu quantidade de pessoas gigante, pessoas, enfim, importantes, que trabalhavam nos setores, enfim, que a gente conhece de manutenção, de atendimento e tal. Tudo isso atrapalhou muito esse processo. Foi muito ruim o que aconteceu até para o conceito de privatização. Mas acho que o próprio exemplo da Equatorial é um aprendizado para não repetir os erros que aconteceram nesse tempo, aumentar os controles sobre esse processo e evitar que se repita isso. Tem outras entidades a serem privatizadas aqui no Rio Grande do Sul. Eu que estou lá no Conselho da Copel, no Paraná, a gente fez a transformação em companhia de capital pulverizado. Foi uma privatização, sim, foi no passado. E a Copel continua absolutamente igual, mas não mudou nada até agora. Esse ano vamos dizer assim, que começa o PDV, algumas pessoas vão sair da Copel. Mas só o fato de mudar para privada, as pessoas, agora privatizou, está faltando luz. Não, mas continua exatamente igual, não mudou absolutamente nada do que era antes, mas as pessoas têm essa vontade de criticar. Mas efetivamente eu espero, do fundo do coração, que se resolva essa questão da Equatorial, até pela imagem de privatização, pelas futuras privatizações que vem aí, e especialmente, mais importante que tudo isso, pela qualidade do serviço que precisa ser prestado para a população. Eu ouvi um técnico que já não está mais já tinha saído da CE, e ele fez uma análise interessante, né? Que ele disse, tá, tudo bem, eu acho que eu não quero, o camarada foi muito consciente. A CE tinha seus problemas e tal, porque é uma empresa pública, tem as suas peculiaridades, ele quis dizer a questão da falta de eficiência e tal, mas também ele disse assim, ó, há que nós ter que ressaltar o seguinte, que há muitos funcionários públicos que estão ainda lá na CE, na antiga CE, e que estão boicotando o processo todo de privatização. Então, há que ressaltar também isso, ou seja, o passado, os técnicos que estão lá, que estavam dentro da CE pública e perderam muito de suas regalias, estariam hoje boicotando o processo todo na Equatorial. Isso até seria natural de acontecer, embora não seja recomendável, né? Eu não sei se isso acontece ou não acontece, não dá por de fora avaliar Não, isso esse sem técnico que conhecer. falou, é um cara que trabalhou muitos anos lá e tal, eu acho que é para pelo menos pensar isso. Mas o que aconteceu na telefonia uns anos atrás foi uma mudança dramática, é sensacional, né? Tá aí a Oi em uma situação muito difícil, mas, porque a revolução na telefonia brasileira foi espetacular. Na energia não é tão simples assim, é mais complexa essa mudança, mas a privatização da energia e é o que vem pela frente em termos de energia, em portabilidade, em utilização de fontes alternativas, o próprio mercado livre está mudando drasticamente esse mercado de energia, vai tornar as pessoas e as empresas mais independentes dessas situações, como aconteceu aqui esse ano.
Eu acho que nós, é como sempre falamos aqui, né, Bider, nós não somos contra a estatização. Há um processo de Eu sou. interferência estatal. Não, não, de modo geral, assim, ó, eu cito sempre o Ludwig von Mises, né, que disse que qualquer intervenção, ela mexe no sistema econômico e atrapalha o sistema econômico. Mas, de qualquer maneira, o Estado tem que estar presente e ser eficiente nas coisas essenciais do Estado, o chamado Estado ideal, não o Estado que nós temos aí. Então, eu acho que contra isso nós somos naturalmente contrários. Peter, mas obrigado pela tua presença aqui. Eu acho importante trazer esses esclarecimentos aí, porque é sempre oportuno fazer com que as pessoas pensem um pouco. Obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Silvio. Ótimas férias aí para ti, então. Tá bom, muito obrigado. A você, telespectador, muito obrigado também pela audiência. Voltamos no nosso Economia e Desenvolvimento na próxima semana. Um grande abraço, bom carnaval para todos vocês que vão ter o carnaval nesse período todo. E até a próxima.